Bom dia. Hoje quando eu acordei, eu lembrei, nossa, 2024. Aí eu pensei, nossa, o ano que vem fará 40 anos que eu me formei, como o tempo passa. Já é uma geração, porque uma geração dura 40 anos. Falei, nossa, como o tempo passa rápido. E eu fiquei pensando sobre as gerações da Bíblia. Uma geração ensinando uma outra geração. Uma geração ensinando outra geração. Então nós temos que ensinar a prática da verdade para a nossa geração. Eclesiastes, capítulo 1, fala assim: uma geração vem, nasce, uma geração morre, mas a terra continua sempre do mesmo jeito. E é verdade, quando você começa a pensar, as gerações estão passando, as gerações estão morrendo, outra geração chegando. E o que nós vamos fazer para esta geração onde nós estamos? Então, o nosso tempo, a nossa hora é agora. Hoje é o melhor dia para você mudar. Hoje é o melhor tempo para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Então, vamos começar a pensar que nesse ano de 2024, nós podemos fazer alguma coisa melhor para essa geração onde nós estamos. E nós temos uma responsabilidade para com a nossa casa, para com a nossa família. Nós temos que treinar aqueles que vão ficar depois de nós. Mas o que é que nós estamos treinando, ensinando, mostrando? Porque tudo é por meio da nossa obediência. Eu falava com a Ana, antes de entrar na reunião, que o grande problema que nós enfrentamos, a gente não aceita, mas que é o nosso problema, é a dureza do nosso coração em obedecer a Deus. Eu posso pensar, eu quero, até usei esse exemplo com a Ana, eu vou pregar na praça, eu vou evangelizar na praça. Mas Deus não mandou eu evangelizar na praça. Deus quer que eu evangelize na minha casa, mas na minha casa é muito chato. Eu quero ir na praça. Só que eu posso ir na praça. É pecado? Não. Mas Deus não mandou eu ir na praça. Então eu estou resistindo àquilo que o meu pai está me orientando. Então essa resistência em obedecer traz problemas para mim. E quando você começa a pensar que o maior prejudicado em toda a história é você mesmo. Porque quando você não obedece, é a consequência da desobediência, é uma consequência séria, porque talvez você não tenha mais tempo durante a sua geração de colher frutos daquela obediência. Então, eu não tenho mais a mesma força dos 20. É por isso que a Bíblia diz que é tão bom quando o jovem escolhe entregar a sua vida a Deus, quando ele ainda é jovem. Existe uma força no jovem. Agora, é óbvio, é melhor você no último tempo, do segundo tempo, você entrar no céu do que você não quer entrar. Glória a Deus, aleluia, temos que chegar no céu. Nós temos que garantir que a nossa casa esteja indo para o céu conosco. Porque é assim, se você não consegue orar pela sua casa, ter misericórdia pela tua casa, como que você vai querer orar pela tua cidade, pelo teu país, ter misericórdia de outra nação? Às vezes eu vejo as pessoas querendo orar por Israel, mas você ora pela sua casa? Não adianta você orar por Israel. Israel, você nunca foi em Israel, nunca colocou os pés em Israel. Mas você quer orar por Israel. Mas Deus diz para você começar na sua casa, onde você está plantado. Então você ora pela sua casa, você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu vizinho. Você ora. Você tem que orar pelos da sua casa primeiro. Começa tudo em Jerusalém, onde você está. Adianta eu salvar o vizinho se meu filho não é salvo? Me fala. O filho do vizinho foi para o céu, mas e o meu? O meu foi para o céu? Percebe o que eu quero dizer para você? Começa, no pouco você foi fiel, no muito te colocarei. Às vezes eu vejo
os pais cristãos falando, elogiando os filhos. Ai, meu filho conquistou isso. O meu filho, olha, ele está super bem nisso. Meu filho... Aí eu penso, mas seu filho é salvo? De que adianta tudo isso se ele não é salvo? Ele vai morrer, vai para o inferno e você vai ficar pensando nos títulos do seu filho na terra? Se ele está morto? Você tem que pensar o contrário. Não importa que o meu filho, talvez ele não foi tão bem sucedido na geração dele, mas ele está no céu. Eu tenho certeza que meu filho chegou no céu. É isso que importa para nós. Porque Eclesiastes, quem escreveu foi Salomão. E ele fala assim, o livro inteirinho, ele diz, ó, tudo é vazio, tudo é vaidade. Tudo passa. Tudo está passando. Uma geração entra, outra sai, uns nascem, outros morrem. Ele falou, já tive tantas mulheres, todas que os meus olhos olharam e cobiçaram, eu tive todas elas. Mas tudo é vaidade, tudo passou. Nada disso me preencheu. Então, pensa, o homem mais sábio do mundo está te dando a maior dica para você investir na sua própria vida em Deus, porque tudo passa. Você tem que entender que sempre haverá alguém para entrar no seu lugar. Você não é insubstituível na terra. Para Deus você é. Você é único para Deus, mas não para a terra. Se o seu negócio fechar, no dia seguinte vai ter alguém colocando o negócio no mesmo lugar que tinha o seu negócio. É sempre assim. Porque isso é a terra, tudo é passageiro na terra. É por isso que nós somos únicos para Deus. Nós temos que investir no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Garantir que a nossa casa esteja entrando no céu, nossos filhos, nossos amigos. Então vamos nessa manhã, vamos orar. E eu quero trazer à memória as coisas que são importantes para nós no dia de hoje, que a Bíblia fala para você prestar atenção no dia de hoje. Hoje é o melhor dia, porque tudo passa. É que nem você pegar os adolescentes, quando estão apaixonados, parece que eles vão morrer. O Joaquim é o único, a Maria é a única. Aí depois de um tempo você encontra o Joaquim ou a Maria com outro. Mas passou, aquela paixão passou, não morreu, estão aí. Assim é a vida de um homem que vive nas suas emoções. Se você não conseguir manter cativo as tuas emoções, de manhã você acorda de um jeito, pode perceber. Depois de algum tempo está de outro jeito, e daqui a pouco está de outro jeito. Se você foi dormir de outra maneira, suas emoções durante o dia ficaram muito abaladas. O marido foi grosso com você de manhã, você está chateado, mas à tarde ele traz um presente, ai que delícia, que maravilha. A grosseria você esqueceu. Suas emoções já foram acalmadas. Porque assim somos nós, emocionalmente falando. Tem uma notícia boa, você fica feliz. Notícia ruim, você vai lá para baixo. Aí vem outra notícia boa, você sobe. Aí outra ruim. Só que Deus fala para você manter sempre os olhos nele, para você não sofrer esses abalos emocionais. Não importa o que as suas emoções estão falando para você. O que você tem que pensar? O que Deus fala para mim? O que Ele fala para mim? Ele fala, Rita, eu sou o teu provedor, fica firme, não vai faltar, fica firme, me agradeça a palavra que eu te dei, louve por essa palavra. É assim que você tem que fazer, é assim que eu tenho que fazer. E as coisas vão acontecendo porque Deus é imutável. Por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele é imutável, Ele não muda. Mas eu quero ter tudo de Deus, então Ele tem que ter tudo de você. Ele quer substituir aquelas áreas mortas da sua vida pela vida dele. Mas para isso Ele precisa da sua obediência. Não tem como Ele mudar o seu marido se você não quer se submeter ao perdão.
Não tem como. Você tem que entender que você precisa perdoar o seu marido para Deus poder agir. Não, você fica no meio. Aí não dá para ele fazer alguma coisa. Mas para perdoar o seu marido, você não pode ficar lembrando do que ele faz para você. Você tem que lembrar como é o padrão de Deus, o que Deus fez e faz para você. Você tem que lembrar que Deus é tão apaixonado pelo teu marido quanto com você. Às vezes é chato de pensar que Deus ama tanto o teu adversário quanto ama você, igualzinho. É muito chato, porque você não gosta do seu adversário, você acha ele horrível. Mas Jesus morreu também por ele. Não tem aquele ditado que é agradar os pais, beija os filhos? Não é assim? Então, você quer agradar a Deus, ame os perdidos. Ame os perdidos, porque Ele ama os perdidos. Isso você tem que se lembrar sempre, porque as nossas emoções, elas ficam muito vulneráveis àquilo que a gente vê, que a gente está sentindo. Ninguém gosta de ser roubado, ninguém gosta de ser enganado, traído, ninguém gosta. Só que você tem que entender que o seu homem interior não é a sua carne. O seu homem interior é perfeito em Deus. E se você alimentar bem o seu homem interior, você vai descobrir que fica fácil perdoar, fica fácil abençoar. Fica fácil você não levar em consideração aquela afronta, você se livrar do seu coração. Porque a maior dificuldade que nós temos, por mais que a gente fale que confia em Deus, é confiar nele. A gente não confia. A gente fala que confia, mas na hora H de obedecer, você fala, eu não quero fazer isso. Deus está vendo meu coração, eu sou boa. Não fui eu a errada, Ele foi o errado. Só que em relação a perdão, não importa quem está certo ou errado. Não conta isso. Conta você confiar em Deus e perdoar. Confiar nele, se livrar do peso. Deixar a conta para Deus, entende? E continuar a sua caminhada, a sua jornada. Porque Deus não vai falhar. Ele vai agir. Ele nunca para de agir, nunca para de agir. Passe o tempo que passar, Deus está agindo a nosso favor. Deus é por cada habitante da terra, bom ou ruim aos nossos olhos. Deus é por aquela pessoa. Mas o que Deus precisa? Que as pessoas estejam correndo para Ele. Se você ler a história do filho pródigo, o filho pródigo ele desejava comer até comida de porcos, ele estava lá no meio de porcos, de maior sujeira, tudo errado. E naquela terra ele não encontrava ninguém para ajudá-lo. Eu acho que isso foi uma grande bênção para o filho pródigo. Porque se ele encontrasse alguém que o ajudasse, ele jamais voltaria para casa. E às vezes eu fico pensando, sabe aquelas moedinhas que você dá no semáforo? Talvez essa moedinha esteja contribuindo para aquela pessoa nunca mais voltar para casa. Ela tem que voltar para casa. Você está alimentando uma deformidade, porque o coração dele está rebelde, porque ele tem um Pai Celestial que cuida dele. Às vezes, para se livrar, você dá. Mas se não tivesse ninguém que desse, ele ia voltar para casa. Talvez falte isso para ele voltar para casa. Enquanto alguém mantém ele naquele lugar de miséria, ele vai ficar lá. Mas quando ele encontrar, não tiver ninguém que o ajude, talvez ele lembre, existe um Deus que criou todas as coisas. E eu vou voltar para casa. Então nós temos que começar a pensar na nossa vida. Quem somos na Terra? Nessa geração, nós temos que ser uma bênção nessa geração. Porque não haverá outra geração para nós. Essa é a nossa geração. Foi para esta geração que eu vim. Foi para esta geração que você veio. Então não podemos perder tempo com coisas vãs, vazias, que não levam a lugar nenhum. Então vamos orar nessa manhã para que a bondade do Pai,
a misericórdia dele que nos cerca, que nos alcançou, seja cada vez mais palpável e real para nós. Ele nos ama. Deus te ama. Deus não é contra você. Pai, nessa manhã, nosso coração tem gratidão. Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. O Senhor está agindo a nosso favor o tempo todo. Nós não temos medo, Pai. A Tua palavra diz que o Teu perfeito amor mandou embora todos os medos e temores. Nós temos uma nova natureza. Nessa manhã, tudo que desejamos é mais revelação, mais entendimento, mais conhecimento de quem somos em Cristo. Obrigada pela Tua boa mão que nos encoraja a darmos mais um passo nessa manhã. Nós damos mais um passo na Sua direção, Pai. Nós não retrocedemos, nós avançamos. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é cortante, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos dá bom ânimo nesta manhã. Nós escolhemos estar aqui. Ninguém nos obrigou, Pai, nós viemos porque desejamos a unidade, porque desejamos estar junto com um povo que ama a Deus, que te adora em espírito e em verdade. Nascemos de novo, nosso nome escrito no livro da vida. Nessa manhã nós escolhemos abençoar aquele que nos persegue. Nós escolhemos perdoar. Nessa manhã tomamos uma decisão, independente do que a nossa carne esteja dizendo, independente das emoções que estão gritando dentro de nós, nós escolhemos perdoar aquele que nos ofende, aquele que age de maneira errada conosco, aquele que nos trai. Nós escolhemos perdoar nessa manhã, nós escolhemos abençoar. A Tua palavra é a verdade, Pai. E nós oramos esta manhã por todos aqueles que estão longe de casa, que nós conhecemos, Pai, que o Senhor está trazendo à nossa memória nesta manhã, que estão longe de casa, estão perdidos no mundo, que eles voltem para casa, como o filho pródigo voltou, como o filho pródigo se lembrou que ele tinha um pai, que nessa manhã, aqueles que o Senhor está trazendo à nossa memória nessa manhã, que eles estejam se lembrando de que existe um Pai, que eles voltem para casa, que eles voltem para casa, que eles corram para a cruz de Cristo nesta manhã, que haja mudança de comportamento, mudança de entendimento, que haja a palavra revelada ao coração deles nesta manhã, Senhor. Nós te amamos, Pai. Confiamos em Ti, confiamos no Teu amor leal. Tu és um Deus bom, um Deus que perdoa pecado, um Deus que nos levanta nessa manhã, um Deus que renova as nossas forças, um Deus que faz tudo ser novo. Era para a morte, o Senhor transformou em bênçãos para nós. O nosso coração se alegra nesta manhã. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra nos alegra. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar o Salmo 90 nessa manhã. Oh, a Vitória trouxe um livrinho aqui, Batalhando Diligentemente pela Fé. Quem não tem essa apostila do pastor Dave Robertson, é maravilhosa. Fala exatamente sobre como você batalhar diligentemente pela sua fé, que é a prática da oração no Espírito. Por que é importante você orar em línguas? Então, no finalzinho, você pode pegar Batalhando Diligentemente pela Fé, com a Vitória. A Vitória vai entregar para você. Oh, glória! Você vai pegar o lugar da Marciana, Vitória. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Está vendo, Marciana? Você tira férias demorada, quando você chegar aqui, Vitória já tomou o seu lugar. Deus é bom. Salmo 90, versículo 1. Aleluia. Esse versículo 1 é maravilhoso.
Guarde isso no seu coração. Comece a pensar nas maravilhas de Deus para a sua vida. Comece a pensar que você não está nessa geração por acaso, que existe uma escolha para você. Cada pessoa que nasce nesse planeta, ele nasce filho de Adão. Ele nasce pecador. Todos nascem, não importa em qual lugar desse planeta alguém esteja nascendo neste exato momento. Ele está chegando a este mundo como um pecador. E se ele está nascendo dentro de uma família pecadora, vai ser mais difícil ele conhecer a verdade, mas Deus está atrás dele. E a mesma possibilidade de nascer de novo será dada a ele também. Se ele nasce em um lar cristão, ele tem mais chance de precocemente nascer de novo, porque tem que nascer de novo. Sem nascer de novo, ninguém vai entrar no céu. Só entra no céu quem nasceu do segundo Adão, que foi gerado no segundo Adão, que é Jesus. Ele é a porta. Isso é importante você se lembrar. Não sei você, mas às vezes eu ando pela cidade, eu vejo pessoas, eu penso, será que nasceu de novo? Será que se morrer hoje vai chegar no céu? E eu penso, nossa, eu estou na mesma cidade que essa pessoa. Eu tenho que andar mais rápido. Para que toda a minha casa, toda a minha cidade tenha cada vez mais oportunidades de nascer de novo. Porque o único objetivo da vida de Deus em mim e em você é que as pessoas nasçam de novo. Há muito tempo eu deixei de fazer aquelas orações. Pai, eu quero um carro novo. Pai, eu quero uma casa nova. Pai, eu quero casar. Pai, olha, eu quero fazer uma festa de aniversário. Eu já passei dessa fase. Glória a Deus, aleluia. Meu foco agora é outro, porque não importa, tudo está passando. Eu não vou vestir essa roupa para sempre. Não vou segurar esse microfone para sempre. Os meus títulos não vão durar para sempre. Olha, eu pensei, 40 anos, o ano que vem vão fazer 40 anos que eu passei pela faculdade. Meu Deus, parece que foi ontem. Passa muito rápido. E eu não vou levar os meus títulos comigo, nem o diploma. Eu nem exerço mais a profissão. Já começa por aí. Então percebe que, na realidade, tudo nessa vida é muita vaidade, é muito vazio, é oco. Você tem que entender que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, vestindo uma roupa de um professor, ou de um administrador, ou de um técnico, ou de uma dona de casa, ou de mãe, ou de esposa. Você não vai ser esposa para sempre, ou mãe para sempre. É tudo muito passageiro. Mas o que é que você está fazendo na roupa de mãe, na roupa de esposa, de marido? Aí faz a diferença. É aí que está a diferença. Você entender que, em primeiro lugar, você é filho, você é filha. E Deus é bom. Ele é um Deus bom. Olha o versículo 1 do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Os montes vão passar, a terra vai passar. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque como filho do homem ao pó nós voltaremos, mas como filhos de Deus ao céu chegaremos, aleluia. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia.
porque Ele é atemporal, Ele é de eternidade a eternidade. Então, aos olhos de Deus, tudo é muito rápido, ou pode ser tudo muito lento. Para nós, o diabo ele não tem pressa, porque ele também é eterno. Para ele ficar no seu pé 90 anos, para ele é nada, é 9 segundos. Para você é 90 anos, porque nós estamos em uma janelinha chamada tempo. O relógio é diferente para o tempo e para a eternidade. Aqui no versículo 9 ele fala: pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Isso é verdade? Parece que daqui a pouco estamos já na primeira semana, entrando na segunda semana de janeiro, e parece que eu estou chegando no final de janeiro já. Daqui a pouco já é Natal, porque passa tudo muito rápido. Olha o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pega Provérbios, o livro de Provérbios é maravilhoso. Vai para frente comigo. Provérbios 16. Eu não vou ler Provérbios 16 inteirinho, mas aí você pode ler na sua casa o capítulo 16 de Provérbios. É maravilhoso. Eu vou começar do versículo 17 de Provérbios 16. Oh, aleluia. Deus bom, Deus justo, Deus fiel. Porque Ele vive. Oh. Provérbios 16, 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O caminho de um homem justo, ele vai se desviando das coisas ruins, do mal. O que é o mal? É não praticar a verdade, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu não pratico a palavra de Deus, eu estou num caminho mau. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, a soberba faz você cair na destruição. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Por que Deus resiste ao soberbo? Porque Ele é soberbo, Ele não aceita os conselhos de Deus. Já viu aquela pessoa que chega para conversar com você, mas ela, na realidade, ela não quer conversar, ela não quer o teu conselho, ela quer contar para você do jeito que ela pensa e como que ela quer fazer. Então, por que você veio com a sua televisão para eu consertar, se você está dizendo para mim como que eu tenho que consertar? Então, conserta você. Nós temos que entender que é a mesma coisa. Já viu aquelas pessoas que vão no médico e querem falar para o médico qual o tipo de remédio que elas querem tomar, qual é o tipo de procedimento que tem que ser feito? Então, por que você veio aqui? Eu estudei, eu sei. Então, o soberbo, ele não recebe nada de Deus. Deus despede ele de mãos vazias, nunca vai ter nada de Deus. Porque ele não quer os conselhos de Deus, ele quer que Deus aceite os conselhos dele, o pensamento dele, o jeito que ele pensa. Não é assim que funciona. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua astutícia lhe é castigo, a sua estupidez é castigo para ele. É o coração rebelde. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem,
mas afinal são caminhos de morte. Nós estamos falando essa manhã sobre sermos uma grande bênção na nossa geração. E para sermos uma grande bênção na nossa geração, tudo que eu li aqui, esses versículos, são de extremo valor para nós. Está dizendo, a sua geração, Rita, não seja soberba, seja humilde para aceitar os conselhos do teu Pai Celestial. É melhor você ter uma boca, aonde que a boca fala do que está cheio o coração. Tenha que a sua boca fique cheia da verdade. Então aprenda a guardar a palavra no teu coração. Olha, o coração do sábio é mestre da sua boca. O seu coração sábio ensina o que você deve falar, quando falar, como falar. Nós temos que aprender a falar a palavra de Deus o tempo todo. É por isso que há caminho que parece direito ao homem. Parece. Porque você acha, você anda pela aparência das coisas. Não ande pela aparência das coisas. Ande por fé. E como que a fé vai vir? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra do meu Pai. Vamos pegar Oséias, profeta do amor. Oséias capítulo 14, último capítulo de Oséias. E o último versículo, que é o versículo 9. Oséias, ele era um profeta, ele era todo certinho. Ele andava no caminho do Senhor. E um dia Deus disse a ele, olha, casa com Gomer. Gomer era uma prostituta. Era como céu e terra. E ele disse, ok. E Gomer era a prostituta mais linda, mais bonita daquela geração. Só que ela conseguiu ser fiel por 1 ano, menos de 1 ano. O primeiro filho foi dele, mas os outros não foram de Oséias. Foram de outros homens. Aqui conta a história do homem com Deus. Adão conseguiu ser fiel por um tempo, mas depois ele foi seduzido. Deus amou você e a mim e enviou Cristo, o Salvador do mundo. E Cristo casou com a igreja abandonada, prostituída, a igreja que era pecadora. Chamou a mim e a você, morreu por você e por mim. Pecadores. Eu acho lindo na história, nesse livro de Oséias, é que quando ela estava sendo vendida, Deus disse, vai lá e dê o maior lance. Eu vou colocar uma redoma ao redor de Gomer. Ninguém vai querer Gomer. Você vai comprá-la. E Deus nos comprou por um preço impagável. Custou o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo estava dando seus lances. Era o lance mais baixo. Ninguém queria, ninguém dava para o Gomer. E aí ele tinha levado tudo que Deus tinha dito para ele. E quando ele deu o lance, todo mundo ficou perplexo. O menor lance, ninguém queria. E você dá o maior lance por ela. E quando Gomer viu o que ele fez, ela caiu aos pés dele e disse, meu Senhor. Ele levantou Gomer e disse, não, você é colocada como minha esposa no mesmo lugar de antes, de honra. Nós éramos perdidos e pecadores, e Deus deu o maior lance, ninguém nos queria, a gente estava condenado ao inferno. E Deus deu o maior lance que Ele poderia dar, o próprio Filho por você e por mim. Agora você vai deixar o diabo dizer para você que Deus não pode pagar a tua conta, que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, que Deus está nem aí para você? Não deixa isso acontecer nas tuas emoções. O diabo está mentindo para você. Deus deu o maior lance pela sua vida, não vai te curar, não vai te perdoar, não vai te abençoar.
Pensa nessa manhã. Você nasceu nessa geração para anunciar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo. Foi para esta geração que viemos e estamos tendo a oportunidade de dizer para o mundo que o nosso Pai Celestial é bom, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é o único Deus, não há outro além dEle. O único Deus que foi capaz de entregar o próprio Filho, que deu uma palavra para nós. Então, seja forte e corajoso nesta geração e anuncie para a próxima geração, ensinando esta geração que Deus é bom, que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel. Mas comece hoje. Não importa se ontem você não foi assim. Seja hoje desse jeito. Eu vou ler esse versículo não na tradução que você está aí, de João Ferreira de Almeida atualizada. Eu vou ler na tradução King James, porque ela está muito completa, que é o pensamento da mensagem dessa manhã. Eu vou ler Oséias 14, 9, na versão King James. E fala assim, Oséias 14, 9. Quem é sábio e tem entendimento? Aí ele responde, todo aquele que considera a minha palavra. Quem é sábio? Quem tem entendimento? Todo aquele, qualquer um, que considera a minha palavra. Esse é sábio, esse tem entendimento. Então eu tenho que considerar o que na minha vida? A palavra do meu Pai. O que a palavra do meu Pai fala para mim a respeito de casamento, de filho, de vida financeira, de perdão? Eu vou considerar, eu vou levar em consideração o que o meu Pai está me orientando. Não o que a minha carne diz, nem o que ela sente. Isso é vitória para mim. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Então eu tenho que me dedicar a compreender por que meu Pai está me orientando assim. Eu vou fazer como Ele está dizendo. Eu tenho que me dedicar a compreender que a palavra dEle é a verdade para mim. Ora, o caminho do Senhor é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios, que não conhecem a Deus, e transgressores, tropeçarão e cairão. Então existe algo na palavra de Deus para meditarmos. Então você não é a pessoa mais infeliz do mundo, para com isso. Você não é a mais abandonada, você foi encontrada em Cristo. Ah, mas o mundo pensa isso a meu respeito. Não importa o que o mundo pensa de você, importa o que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa de você? Que Ele tem um bom futuro a teu respeito. Ele tem pensamentos bons para você. Agora, o que é a economia de um país para atrapalhar a minha vida financeira? É nada. O meu Pai é meu provedor. Então, ao invés de eu passar a noite pensando nas minhas dívidas, pensando que eu não tenho dinheiro, eu vou preferir passar as minhas noites louvando ao meu Pai, porque Ele é o meu provedor. Porque Ele falou para mim, Rita, olha os pássaros, os pardais, falta alguma coisa para eles? Não. Vai faltar para você? Não. Você tem mais valor para mim do que os pardais. Se eu cuido dos pardais, não vou cuidar de você, Rita? Ah, é verdade, Senhor. Carne mentirosa, não vem falar para mim. O meu Pai, Ele é a verdade. O meu Pai cuida de mim, não serei humilhada, não serei envergonhada. Eu vou agradecer. De onde vai vir o dinheiro, eu não sei. Quem Deus vai usar para me abençoar, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que o dinheiro vai chegar, que Ele vai me abençoar. Deus pode colocar perdão da sua dívida no coração de quem Ele quiser. Porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém. Vamos pegar Eclesiastes, vamos voltar. Eclesiastes 12. Volta lá perto de Salmos. Eclesiastes 12. Que é o último capítulo também de Eclesiastes. Em que o pregador conclui que tudo é vaidade. Olha o versículo 13 de Eclesiastes 12. Então, tudo está passando. Tudo passa, tudo tão rápido. Às vezes você gastou o seu único... Pegou tudo que você tinha e comprou um carro novinho, você ficou sem nada. Na primeira virada,
Você bate o carro e perda total. Não durou nem meia hora e acabou tudo. Você tem que entender que a sua vida não é um carro, a sua vida não é uma casa, a sua vida não é um emprego, a sua vida está nele, a sua vida é eterna nele, ele é a sua vida. Tudo que tudo vai ficar para trás, tudo. Nosso corpo adâmico vai ficar para trás, vai ficar para este mundo, vai virar pó. Mas o seu homem interior, ele segue a jornada, ele segue em frente, rumo ao céu. Olha que maravilha. Então, não gaste, eu quero dizer nessa manhã, não gaste a sua vida a troco, lutando por nada, gastando os seus dias por nada, brigando por nada. Gaste a sua vida com valores eternos, se alimentando com valores eternos, que nunca vão passar. Não estou dizendo para você não trabalhar, não é isso. Mas trabalhe sabendo que o recurso vem do céu para você. Trabalhe sabendo que o provedor não vem da terra, o provedor vem do céu. Trabalhe sabendo que de nada você vai ter falta, porque o Senhor, o teu Deus, o teu Pai é fiel. E faça sempre o teu melhor onde você está. Seja um bom testemunho para as pessoas ao teu redor, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Olha, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo que você já viu nesse mundo, ele está dizendo, olha, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já fiz, o resumo vou te dar um bom conselho: tema a Deus, creia. Temer a Deus é crer que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador. Tema a Ele que tem poder para mudar qualquer situação. Ele é galardoador daqueles que o temem. Ele dá presentes para todo aquele que nele confia, que crê nele, que confia nele. Agora pega as tuas emoções e coloca as tuas emoções no lugar. Não deixa elas te abalarem a ponto de você sair de um caminho verdadeiro. Então não faça mal a você mesmo. Por que você faria isso? Por que você escolheria morrer e não viver? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porque vai chegar um dia que todos nós estaremos diante do trono branco, que Apocalipse diz. E seremos todos julgados. E não vai dar para eu jogar a culpa na Juliana. Juliana que foi o meu problema. Não vai dar, não posso jogar a culpa na minha mãe. Também eu nasci, olha que família que eu fui nascer. Não vai dar para jogar a culpa em ninguém. Porque todos nós somos indesculpáveis. Porque você tem tudo diante de você, dos teus olhos, que existe um Criador. Você tem uma palavra na sua frente, que mostra para você que vai chegar o fim. Que nós estamos em uma geração e nós podemos avançar na nossa geração. Volta para Provérbios 10. Aleluia. Olha o versículo. Pega o versículo 9. Vou ler a primeira parte do versículo 9. Quem anda em integridade, anda seguro. Quem anda na prática da verdade, quem anda fazendo exatamente o que Deus diz, ele anda seguro nesse mundo.
Porque ele anda na verdade. Tem uma palavra que dá respaldo para ele. Tem uma palavra que diz, vai, você vai. É que nem quando alguém, vamos imaginar que o presidente da República te desse uma carta para você entrar em um lugar. Você estaria seguro com a carta do presidente da República, mas naquele lugar só quem é soldado, quem tem o exército em alto cargo pode entrar. Eu não estou nem aí, eu estou com a carta do presidente, quero ver quem vai resistir. Chega lá, a pessoa fala, não, você não pode, aí você mostra a carta. Aí a pessoa fala, ah, tá, pode entrar. Você tem uma carta na tua mão. Então você não importa se você está bem vestido ou mal vestido, você tem uma carta que te dá segurança. Nós temos hoje o Espírito Santo que assegura para você que você é filho do Deus Altíssimo, que você tem uma autoridade, que o céu inteirinho está à sua disposição, os anjos estão à sua disposição, todo o céu está à sua disposição. Você tem uma carta, você tem um novo nascimento, você é filho, é filha do Deus Altíssimo. Nós temos um registro no céu. É um cartório celestial, gigantesco. E o teu nome está lá no livro da vida. Então, por que você vai andar cabisbaixo, triste, preocupado, se sentindo condenado, indigno, se você é filho, filha do Deus Altíssimo? Quem pode resistir quando Deus está agindo? Me fala, quem? Quem vai resistir? Ninguém. Agora, quem é seu marido? Quem é o seu patrão? Quem é o presidente? Quem quer que seja para resistir à palavra de Deus que está em você? Então você tem que começar a pensar. Olha o versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. O que você fala? Você fala coisas boas ou coisas ruins? Porque a sua boca é manancial de vida. Você fala, onde está a vida? Na palavra. Lembra da sunamita? O filho morto, no meio do caminho. O filho estava em casa morto. Oi, sunamita. Tudo bem? Tudo vai indo muito bem. Filho morto. Tudo vai indo muito bem. Por que ela falou isso? Porque ela sabia que o profeta tinha poder para ressuscitar o filho dela, que o filho dela não ia ficar naquela condição de morto. Ela confiava na palavra. Então você tem que confiar na palavra, os seus negócios não vão ficar nesse lugar morto de prejuízo. Seu casamento não vai ficar nesse lugar morto de destruição. Não vai, mas você tem que confiar no Senhor e seguir a orientação do Senhor. Se você resiste à orientação, você perece. Você faz mal para você mesmo. E o diabo está aplaudindo, porque o diabo quer que você continue no caminho da rebeldia. O seu coração está soberbo. Tem um coração humilde. E fala, Senhor, me perdoa, estou fazendo tudo errado. Me ajuda. Eu vou orar assim. Eu vou perdoar, eu vou abençoar, eu vou confiar em Ti. Comece a ler a palavra de Deus. Mas a boca dos perversos, dos rebeldes, mora o quê? A violência. Incita a violência ao mal. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quer algo melhor do que isso? O amor cobre multidões de pecado. O amor do Pai nos cobriu um dia. Então, nessa manhã, você tem tudo para dar certo, tudo. O que falta? Você confiar nessa palavra. Você erguer as tuas mãos no meio da tribulação, porque tribulação não vem de Deus. Eu lembrei de um salmo, Salmo 112. Vamos terminar com o Salmo 112? Esse salmo é um salmo maravilhoso. Vou ler o versículo... Do versículo 1 ao versículo 4. Do Salmo 112, eu termino a reunião nesta manhã lendo o Salmo 112.
falando de uma geração abençoada, os nossos descendentes poderosos na terra. Aprenda a falar coisas boas. Ajude o teu irmão a sair da carnalidade com a prática do bem. Porque é fácil você abandonar. É a mesma coisa, você não tem força, você não vai ficar casado nunca, porque você casa, vira esposa. Ah, me chateou, vou trocar de esposa. Pegar a segunda. Aí, também me chateou, vou pegar a terceira. A quarta, a quinta, você vai continuar casado? Nunca. Você tem que resistir, porque ferro com ferro se afiam. Você tem que entender que existe toda uma história, uma bagagem, você vai tendo paciência, cede um dia, o outro cede, você cede, vai indo e vai indo. Senão não fica casado nunca, nem na primeira semana não fica casado. Porque é óbvio que sempre alguém vai acordar num dia mau. E você também vai acordar num dia mau? Porque nosso grande problema também é que você só vê o problema do outro. Todo mundo te ofende, você nunca ofende ninguém, você é perfeito, mas todo mundo te ofende. Na sua casa você não ofende ninguém, você é sempre educado, maravilhoso. Só o outro te ofende. Já parou para pensar que você nunca olha para você mesmo as ofensas que você faz para o outro, o egoísmo que você faz para o outro, a avareza que você faz para o outro. Porque para o outro tudo vai bom. Tá ótimo essa roupa para você. Mas para você não. Você quer o melhor. Mas tá ótimo, vai assim mesmo. Mas o outro olha para você, você está impecável. É porque você não quer esperar o outro se trocar, e você fala, vai assim mesmo, está ótimo. Então nós temos que começar a pensar que Deus é bom. E Ele é maravilhoso. Salmo 112, versículo 1. Aleluia. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra nos seus mandamentos. Olha que lindo, que promessa maravilhosa. A sua descendência será o quê? Poderosa na terra, porque ele também trabalha para que a sua descendência seja poderosa. Ele treina os filhos, para que os filhos treinem os seus filhos. Você tem que treinar a sua geração a andar na verdade. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Aleluia. Então vamos nessa linda manhã de domingo, ficarmos de pé e agradecermos ao nosso Pai Celestial, porque foi para esta geração que nós nascemos. É nesta geração que vamos dar frutos maravilhosos. Nós não vamos olhar o passado, não vamos olhar para frente, vamos olhar o hoje. Hoje nós escolhemos andar na verdade. Hoje nós plantamos a verdade na nossa vida. Hoje nós perdoamos. Hoje nós abençoamos. Hoje seremos sensatos, amáveis. Hoje escolhemos adorar o nosso Pai, diante de qualquer situação ou circunstâncias. Antes de começarmos a orar, eu sempre, quando eu estou numa situação muito difícil, que eu estou me sentindo pressionada por tudo quanto é lado, eu lembro de uma foto que eu vi. Uma pessoa falava sobre adoração, e a imagem era de um soldado, todo paramentado para a guerra, no meio de um lugar todo destruído pela guerra, e naquele centro o soldado estava sentado no piano. E ele tocava, ele louvava, ele adorava. Então, ao meio ao caos ao redor dele, ele escolheu adorar. Ele escolheu não olhar a situação, não ficar vendo a guerra ao redor dele. Ele escolheu simplesmente fechar os ouvidos para os gritos de guerra, de medos e temores. Ele escolheu fechar os olhos e não ver o cenário.
mas olhar o cenário do céu. Então vamos fazer isso nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos enxergar que o nosso Pai está conosco. Vamos enxergar que o nosso Pai não é contra nós e que o nosso coração não vai ser soberbo para não receber do nosso Pai nessa manhã. Nós não vamos sair da presença do nosso Pai sem recebermos dele, porque o nosso coração é humilde. Nós confiamos no nosso Pai Celestial. E a demora nunca está em Deus, a demora está em nós, porque demoramos para obedecer. Pai, nessa manhã, o nosso coração não é soberbo diante de Ti. O nosso coração não é soberbo. Reconhecemos o Teu senhorio. Reconhecemos que precisamos de Ti nessa manhã. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua misericórdia, precisamos de Ti. Tudo o que precisamos é do Teu favor nesta manhã, Pai. É só do favor do Rei que precisamos. O nosso coração não é soberbo. Nós nos humilhamos e reconhecemos que a Tua palavra é a verdade acima de todas as coisas. A Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra é provedora, a Tua palavra nos faz andar sobre as águas, a Tua palavra, Pai, é maravilhosa, a Tua palavra é a verdade. E sob a Tua palavra, nesta manhã, tomamos decisões que estarão mudando a nossa história. Nesta manhã, lançamos a rede ao mar. Sobre a Tua palavra, lançamos a rede ao mar. E virá, Pai, uma multidão de peixes à rede. Porque a Tua palavra, ela é a verdade sobre qualquer situação ou circunstâncias que estejamos enfrentando. A Tua palavra cura. A Tua palavra prospera, não importa, Pai, ao justo nasce luz nas trevas, a Tua palavra, Pai, é extraordinária. Nesta manhã, tudo aquilo que parecia perdido será encontrado em Cristo. Toda a fúria de Satanás nessa manhã contra nós seja nada. Toda a fúria do adversário contra nós nesta manhã, Pai, seja nada. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos levanta nessa manhã. A Tua palavra nos prospera, a Tua palavra nos abençoa. Nós Te amamos, Pai. Confiamos no Teu amor leal, o Senhor nos abençoa, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor tem bênçãos para nós esta manhã, o nosso coração não é soberbo, nós escolhemos seguir a Cristo, o nosso coração se humilha na Tua presença, Pai. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és um Deus verdadeiro, nós Te amamos. Obrigada pelos milagres desta manhã, Senhor. Obrigada pelas famílias restauradas. Obrigada pela provisão restaurada. Os nossos celeiros transbordam nesta manhã da Tua provisão. Obrigada, Pai, porque nós podemos perdoar porque fomos perdoados. Nós podemos perdoar nesta manhã porque fomos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Nós não vamos comer as iscas de Satanás. Mentiroso, saia da nossa presença com teu cenário mentiroso, com as tuas inverdades. O nosso Pai Celestial nos ama, Ele tem um plano maravilhoso para nós nesta geração na qual nascemos. A nossa geração será poderosa nesta terra. Nós somos homens e mulheres prósperos, abençoados pelo nosso Pai Celestial. O nosso corpo é sarado. Oh, Pai querido, o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã. O Senhor é bom, fiel e justo. E não importa o que estamos enfrentando, a Tua palavra é a verdade para nós. E nós escolhemos a Tua palavra, no poder de Jesus Cristo. Amém e amém.